Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que vocês nos prestigiam com a audiência do Passagem de Plantão. Meus queridos, hoje o convidado vai ser um papo tremendo. Tivemos ali uns insightzinhos de algumas conversas, falei, vamos ficar quietinho aqui para não queimar assunto, porque a conversa é interessante. Tiago Bonifácio, meu querido, muito obrigado pela presença, pelo aceite ao convite de estar aqui conversando conosco mais uma vez. Eu digo mais uma vez que já é filho dessa casa também, né? Tá exato. Certo. Vai retornar, a gente vai convencê-lo a vir pro AlphaCast. Eu acredito nisso. Boa. Quero ver o pitch depois no final. Vamos lá. Tá certo. Tiago, muito obrigado, meu querido, pela presença, pela disposição do tempo. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir tirar vários insights aqui baseado na sua formação, que eu vou até dar uma stalkeada aqui. Vocês sabem que eu não stalkeio os meus convidados, né? Isso é proposital pra gente ter uma conversa o mais honesta possível. Isso é bom. Então, eu sempre levo essa premissa, por isso, pessoal, que a maioria das vezes eu vou colar aqui a bibliografia dos nossos convidados. Tiago, vamos lá. Psicologia. Eu vou resumir tudo aqui em psicologia, não que seja somente essa questão. Mas, a partir desse contexto da psicologia, você criou uma linha do tempo aqui com várias formações, né, meu querido? Vou deixar você falar um pouquinho pra gente do que... Primeiro, por que psicologia? Foi a tua primeira formação? Foi aí que tu começou? Não. Comecei com comércio exterior. Comércio exterior. Tudo a ver, né? Tudo a ver. Igualzinho. Só que tem muito a ver com aquilo que a gente vai falar também, que vai acabar sendo autoconhecimento em algum momento, né? Sensacional. Eu não tive quem me acompanhasse na época de infância em relação a instruir em relação aos meus caminhos de vida. Então, poxa, eu me lembro de noites quando eu tinha 15, 16 anos de idade, travesseiro molhado de, meu Deus, pra onde eu vou? Que faculdade eu faço? Será que eu entro nessa empresa? Será que eu tento aquela vaga? E eu não tinha uma clareza, cara. Eu sofria muito com isso. Cara. Eu repeti um ano na 8ª série, por falta. Eu precisava trabalhar desde os 13 anos de idade, não é? E precisei ir pro mercado de trabalho, que faltei muito repetir. Então, eu já entrei na faculdade atrasado. E eu lembro que, cara, eu não quero fazer administração, porque tava muito em alta, todo mundo tá fazendo, eu não gosto de ir pra onde todo mundo faz. E aí eu acabei indo pro caminho que me parecia mais claro, que era comércio exterior. Na época, eu trabalhava em uma casa de câmbio, compra e venda de moeda estrangeira. E eu falei, tem uma veia aqui de comércio exterior, eu posso entrar nesse mundo. Enfim, fiz a faculdade, fiz os 2 anos, um curso tecnólogo. Entrei na GE, General Electric, trabalhei por 1 ano e eu tive muita certeza de que eu não queria fazer aquilo. Muito processo, muita falcatrua também na parte aduaneira, né, da Receita Federal. Desde aquela época é muito... o famoso jeitinho brasileiro para as situações, jeitinho. Né? Exatamente, cara. E eu falei, cara, não é isso. E aí eu olhei pra linha do tempo, falei, cara, tenho tempo ainda para estudar uma coisa nova. E aí eu falei, poxa, no que eu sou bom? Eu sou bom em entender o ser humano, eu sou bom em resolver problemas de pessoas, eu sou bom de resolver problemas de empresas. Então, o que eu poderia fazer? E aí eu falei, poxa, na época eu já pregava, né, a palavra de Deus dentro do Brasil, já fui pra fora fazer missões e por aí vai. E eu gostava muito, cara, de entender o ser humano. Teve um período da minha vida que eu tive um projeto social junto com um amigo. Nós cuidávamos de pessoas em situação de rua e também crianças em orfanato. E nós tínhamos uma premissa. A premissa era, se um morador de rua estiver sentado na calçada, na rua, não importa. Nós não vamos falar com eles de cima para baixo. Nós vamos sentar do lado deles, olho no olho, pra gente poder se conectar. Então, eu sempre gostei de acolher pessoas e entender o que estava acontecendo na vida delas e apontar um caminho. Falei, poxa, tem tudo a ver com psicologia. Aí, um belo dia, eu não tinha lido livro nenhum até os meus 23, 24 anos de idade. Eu li um livro do Augusto Cury, O Homem Mais Inteligente da História. Sensacional esse livro. Esse livro mudou minha vida. Sensacional. Cara. Esse livro é absurdo. E aí, eu falei, cara, tem muito a ver com o que eu quero fazer, que a psicologia meio que foi uma confirmação. E aí eu entrei na faculdade de psicologia, só que eu entrei nunca querendo ser um psicólogo tradicional, de clínica, né? Porque normalmente ou você vai para uma empresa faz parte do RH, Exato. Ou o mais comum que é você clinicar. Exatamente. Falei, não, cara, eu quero resolver problemas de mais pessoas com um volume maior. E aí eu quis começar a empreender com isso. E aí, no ano de 2022, eu acabei abrindo a Culture Builders, que é uma startup de educação corporativa. Bacana. Lá nós cuidamos de organizações no seguinte sentido. Imagina que você tem times que precisam performar, só que, poxa, pensa em desenvolvedores. Normalmente, o pessoal tem uma dificuldade com comunicação, organização. Nem me fala desenvolvedor. Assim, eu vou abrir um parênteses aqui, um abraço tremendo pro Elker, que é nosso dev. Mas assim,
é outra língua que eles falam, né, É cara? outra língua. E assim, não é que é culpa, no entendimento não acontece. Pra nós parece normal, comum. Isso. Um mais um. Só que na hora de transformar isso em informação pra ele captar da forma que ele tem que entender e tem que escrever aquilo ali, é Isso. outro universo. Exatamente. Até entendermos essa questão, o Elker que eu diga, né, meu querido? Quantas conversas a gente já teve em relação a isso. E assim, esse ponto é muito importante. Acho que é o cerne de qualquer situação, ainda mais no contexto corporativo, comunicação. Perfeito. Cara, e se você for olhar, Lincoln, pela regra do mercado, as pessoas, elas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, Exato. que tá ali no currículo, mas a maior massa de demissão vem pelo aspecto Comportamental. Exatamente. Comportamental. Então é isso que a gente olha para dentro dos colaboradores na empresa e treina eles, porque a bagagem técnica provavelmente ele já tem. Exato. E a gente tá vivendo um momento do mercado muito interessante, né? Tem empresa que não olha se o cara estudou, não importa se ele aprendeu numa faculdade topíssima ou se ele aprendeu no YouTube. Ele sabe fazer tecnicamente? Vem, contrata. Mas a parte que nós cuidamos de fato é o comportamento. Então nós ajudamos as empresas a cuidar dos colaboradores comportamentalmente falando, com todas as soft skills do mercado. Além disso, nós temos também o Desenvolva-se Cash, um podcast que fala sobre desenvolvimento pessoal. E, cara, eu adoro. Interessante. Exato. Eu adoro falar sobre liderança, empreendedorismo, aprender, né, com outros profissionais da área da saúde, seja médico, psiquiatra ou psicólogos, como que a gente olha para a saúde mental. E agora também com essa parte de NR1. Que vai ser o nosso cerne aqui da conversa de hoje. Exato, exatamente. Cara, mas prazer, né? Eu falei bastante coisa, mas prazer estar aqui podendo dar os meus 5 centavos de contribuição. E 5 centavos, meu querido, eu que vou ter que te pagar daqui a pouco pelo número de informação que a gente vai conseguir extrair dessa conversa. Boa. Já trazendo um contexto, você me fez uma pergunta lá atrás, nos bastidores, o Thiago me perguntou como que foi que eu comecei com o podcast, da onde veio essa ideia, qual foi o propósito. E eu disse que te responderia aqui porque acho que faz sentido o contexto que a gente está querendo levantar. Isso aí. Para nossa audiência. Eu não vou me recordar exatamente o ano, porque você vai entender depois. Na verdade, eu meio que deletei algumas questões que me traziam sofrimento psicológico de lembrar o que aconteceu, né? Perfeito. Eu te falei, eu sou deficiente, hoje já diagnosticado, eu tenho uma deficiência permanente, né? PCD, por conta de um erro médico, né? Não é que o médico foi fazer cirurgia, errou a cirurgia. O erro médico aí tem vários parentes dentro do contexto. Perfeito. Mas foi um processo cirúrgico que teoricamente seria simples. Ele optou por uma outra situação mais simples do que deveria e deu ruim total. Caramba. E aí pensa, eu enfermeiro, anos de experiência, ciente da minha situação, sabendo do contexto clínico do que poderia ou não acontecer e o que deveria ter acontecido. Sim. Em uma instituição de saúde renomada, aqui em São Paulo, um baita de um hospital, o qual eu era funcionário. Caramba! Chefe de setor, né? Enfermeiro responsável ali pelo plantão. E um convênio top, convênio bom. Ainda assim, o erro aconteceu. E aí foi uma sequência de falhas, não só da parte médica, aí teve parte do setor do hospital que cuida dessas vertentes dos colaboradores, teve o erro do convênio, assim, todo mundo foi pro pau, resumindo a história. Mas o prejudicado total fui eu. Hoje eu não posso correr, não posso jogar bola, esporte de contato, esporte de movimento e tal. Consigo ter uma vida razoável ainda com a anuência da dor, mas procuro manter ali como se tivesse tudo ok, né? Acho que a mente, ela determina como vai funcionar o restante das coisas, isso é muito interessante. Perfeito. Mas chegou no momento que, assim, eu não poderia pisar, estava ali no pós-operatório depois da 3ª cirurgia, já com a prévia do diagnóstico que eu não voltaria a ter movimento, dependeria pro resto da vida de muleta ou de bengala. Sim. Imagina a cabeça. Sim. Cara que é ativo desde os 8 anos de idade trabalhando. Acostumado a trabalhar, 2 empregos, sabe? E eu não sabia, cheguei num momento da minha vida, cara, que eu não sabia o que ia fazer. Caramba. Não cheguei a ter depressão, porque eu não me permiti chegar nesse estágio. É claro, eu tive muito apoio, minha esposa me ajudou demais, 200% nessa questão, alguns amigos mais próximos. E eu cheguei num momento e falei, cara, eu vou fazer o quê? Eu sei ser enfermeiro, trabalho de forma assistencial, e o digital estava começando ali a ter uma vertente. Isso foi em que ano? Isso foi 2021 Ok. para 22?
21 para 22 ou 22 para 23. 21 para 22, se eu não me engano. Ok. Tá? 21 para 22. E o digital tava começando a ter uma frequência ali contínua na minha vida, que eu tava começando a olhar para essas coisas, acompanhava alguns youtubers e tal. E teve um curso que você deve conhecer, o do Peter Jordan, que é o maior do Brasil, né? Sim. É sensacional. O Peter, ele lançou um curso de e-book. Aprenda a fazer um e-book. Cara, eu com o pé pra cima, sem poder pisar, morrendo de dor, só podia ter o computador na mão pra mexer. Eu falei, cara, Sim. vou fazer esse curso. Pá, Sim. comprei o curso. E o que as pessoas, quando elas compram um produto digital, o que acontece na maioria das vezes? Cara, 90% das vezes, Não faz. elas não fazem. Uhum. Bicho, elas não fazem. Uhum. E eu olhei aquele e falei, cara, ele mandava eu fazer A, eu ia lá, fazia o A. Ele, faz o B, eu fazia o B. Ora, agora você faz assim, eu fazia assim. Demorou uma semaninha e meia, mais ou menos, mas no final o meu e-book tava pronto. Pegou o jeito. Pum, coloquei. Uhum. 3 dias depois, Hotmart, primeira venda. Eu falei, mentira. Caramba! Eu falei, não, você tá de brincadeira comigo. Sozinho. Sozinho, assim, concurso. Aprendendo. Fiz o passo a passo. Aprende e executa. Exatamente. Que as pessoas não fazem. É o que a gente conversou. Exato, exato. Elas querem dar um pulo da ponta pro resultado. O processo é o mais gostoso, meu Exato. querido. O processo é o fundamental. Nós temos esse problema, acho que de cerne, de ser humano mesmo, de não querer passar pelo processo. Perfeito. Resumindo a história, fui pra cima. 2 semanas depois, o Peter lança no canal dele. Olha, vou estar no Brasil, numa imersão de 4 dias, tal, no hotel tal, em Guarulhos. Uhum. Falei, cara, eu vou. Não Vou dar um jeito. Eu vou. Só que era a questão? Eu não podia ir sozinho. Eu tava sem pisar. Exato, Né? precisa de ajuda. Chamei a esposa e falei, você vai comigo. Como eu não vou ficar indo e voltando da Zona Sul pra Guarulhos e tal, a gente fica hospedado no hotel que ele está e vamos fazer eu quero aprender. Agora eu quero mais. Agora eu quero mais. Uhum. Fomos pra imersão. Realmente, de fato, ela tinha que sair comigo pra ir pra entrada do evento, que foi no hotel. Tinha que ir comigo pro refeitório, porque ela tinha que pegar... Eu não podia fazer nada. Mal tomava banho sozinho. Uhum. E consegui, por estar no mesmo hotel, falar pessoalmente com o Peter. Poxa vida, cara. Tava jantando, lembra até hoje, tava jantando. Ele sentou na mesa atrás, ele, a esposa e tal. E aí, esperei ele comer ali, terminou, me apresentei e falei, Peter, eu tô com uma ideia. Nisso já tinha formado mentalmente uma ideia de um programa, de um podcast, de algum curso, alguma coisa. Uhum. Queria falar com ele. Ele falou, cara, depois do evento, vamos sentar, eu quero conversar com você. Legal. E ele gravou aquilo. Bicho, ele não esqueceu. Nos 3 dias, ele entregou, mas assim, 200%. Foi sensacional. Saí com vários insights, saí muito rico ali de informação. Sim. No final do evento, ele mandou me procurar, sentou comigo e falou, cara, qual que é a tua ideia? Caramba. Eu fui e tem essa ideia. Ele olhou e falou, meu, tu fala bem. Tu fala bem. Eu tinha dado algumas entrevistas anteriormente, eu tinha algumas entrevistas gravadas quando eu tava começando a empreender e tal. Sim. Ele, você fala bem. Só que você tem que ser, não pode ser formal assim, igual você tá tendo aqui. Tem que ser isso aqui, ó. Uhum. Você, cara, monta um podcast. Eu falei, pô, Peter, seria legal, mas... cara, começa o podcast. Eu tô beirado aqui. O bicho, ele é carioca? Uhum. Cara, tu vai apresentar o podcast sentado, pô. Para com isso, bicho. Começa logo isso aí, cara. Muito o bom. feito é melhor que o bem feito. Vai embora, bicho. Eu falei, porra, não é que ele tem razão, cara? Total. E aí começou, meu querido. A gente tá indo pro 3º ano de podcast. Fantástico. Falo com orgulho, nunca faltei nenhuma gravação. E é gostoso isso, Perfeito. porque a minha área de lazer, eu tiro aí como desestresse. Além de você ter essa troca maravilhosa, o capital social que você consegue adquirir nesse meio É não absurdo. tem preço. Não tem preço. Networking, aprendizado. Total. Exato. Total. Então foi assim que eu vim parar nessa mesa aqui, meu querido, que o pessoal me chama de host, mas eu que aprendo mais com os meus convidados, Isso é bom, isso é bom. Cara, e você teve uma coisa que eu acredito muito nesse teu momento de, infelizmente, nessa fatalidade desse erro, mas você teve uma coisa que eu ensino, inclusive, que é a tal da adaptabilidade, né? Vamos falar sobre isso, meu querido? O que você passa para os seus mentorados aí, para os colaboradores, essa questão, que isso é importante. Exato. Imagina que você tem a missão de ir surfar na praia, não é? Só que ao surfar você tem um desafio. Porque a onda, ela vai vir conforme o mar quiser mandar, não é? E se você aprende com um professor apenas um tipo de manobra, se a gente está falando de uma competição, você vai até aprender a surfar aquela onda e vai fazer aquela manobra. Perfeito. Mas pensando em uma competição, você vai ter um problema. Porque na realidade, o mar manda a onda do jeito que ele quer, do tamanho e da intensidade que ele quer. Não é você que escolhe. Logo, você precisa aprender a surfar tipos diferentes de onda e também
ter habilidade de manobras diferentes, manobras distintas. Faz todo sentido. E o mercado de trabalho é exatamente isso. O mercado, ele manda a onda, a empresa, ela tem que entender a onda do mercado e surfar aquela onda conforme é o necessário. Porque eu já vi empreendedores, na época, com 30 e poucos anos de empreendedorismo, 60 e poucos de idade, falar, a gente abriu assim, funcionou 15, 20 anos atrás, e se não fizer desse jeito, eu baixo as portas. E quase fechou de fato. Porque o mundo muda, as coisas mudam, e se a gente não se adapta, a gente fica para trás. Exato. Somos engolidos. A sua história me lembra muito a história de um amigo meu, Claudinei, um empresário lá de Guarulhos, Claudinei Santana. Cara, uma história muito parecida. Num jogo de tênis, rompeu um ligamento do tornozelo e ficou sentado em cima do sofá. A cabeça dele, que é adaptável, o que ela fez? Eu preciso criar alguma coisa Exato. nova. E eu posso falar de espiritualidade aqui? Com toda certeza, deve, meu querido. Deus, ele é um designer, ele é um criador absoluto e ele sempre incentivou a criação a fazer coisas nesse sentido. Tem um bispo lá nos Estados Unidos, T.D. Jakes, que aliás, você conhece T.D. Jakes? Não conheço, cara. Você já deve ter Não visto conheço. algum vídeo dele. Provavelmente. Ele lembra muito você, cara. Ele é o pregador do evangelho mais relevante globalmente falando, né? E em uma das suas pregações ele diz o seguinte: Deus, ele já deu a matéria-prima para o homem. Só que o homem precisa olhar para aquilo e pensar o que ele vai fazer com Exato. aquilo. Então, ele dá um exemplo. Poxa, tem uma árvore. Dessa árvore, o que pode virar? Pode virar uma folha de papel, pode virar uma mesa, uma cadeira, um armário. Enfim, você tem N possibilidades. Agora, qual que é o problema? É a pessoa que não tem dessa adaptabilidade na mente dela. Porque ela para diante de um problema e o problema para ela. Ela não consegue criar alternativas. Não, pera lá. Eu vou por esse caminho, ou dá pra criar aquilo. Cara, o maior ponto de dor que eu tenho com as pessoas é quando um problema surge e a pessoa só me traz o problema. Ela não me apresenta a solução. Isso mostra o quê? Que aquela pessoa não pensou. Quando eu tenho um colaborador que fala, Thiago, tá acontecendo isso. Eu falo, tá, e aí? O que você pensou? Eu não pedi pra a pessoa resolver o problema, mas eu pedi pra pessoa pensar sobre o problema. Porque isso revela o quanto a mente dela está habilitada à criatividade. Todos nós somos criadores. Agora o problema é quando nós temos uma obesidade cognitiva e não colocamos em prática o exercício. Porque você poderia muito bem fazer igual aos 90% das pessoas, né? Comprou o curso, vou fazer por fazer, ou não vou fazer. Não, peraí. A informação ela veio pra dentro, cara, eu preciso executar. Porque senão vai virar obesidade cognitiva. E quando eu executo e passo o desafio do processo, cara, eu venço tanta coisa. Exatamente. Ansiedade, Exatamente. burnout, estresse crônico e por aí vai. Só que o problema é, as pessoas estão muito distraídas com várias distrações que não fazem sentido, não Cara, focam. hoje dopamina, você aperta um botão, você tem um mundo de dopamina que há 10, 20, 30 anos atrás você tinha que fazer um processo totalmente diferente para conseguir extrair o mesmo grau de felicidade daquele contexto. Perfeito, né? perfeito. Qual que era a minha... quantos anos você tem? 32. Tem uns 10 aninhos a mais que você, mas na mesma época, tá? Ok. Qual que era o prazer da adolescência? Era chegar domingo de manhã, a primeira coisa é abrir a janela e ver aquele sol. Falei, puta merda, hoje tem futebol. Nossa, Hoje tem futebol. Cara, é colocar o meião, tomar aquele café 8 da manhã na quadra. que legal. Abrir a porta junto, aí aquele monte de gente ali, todo mundo... Cara, 11h30 fechava a quadra, voltava pra casa, só tirava a camisa suada pra poder almoçar. Sim, Esperava um pouquinho, tirava nem o meião. sim. Dava 1 da tarde, 1h30, 2 horas, quadra de novo, só voltava à noite. Cara, aquilo ali era um... Vida, né, cara? Porra, hoje, você não vê mais isso. É. Condomínio, o sonho que eu tinha, quando eu tiver condições, queria morar num condomínio que tivesse uma quadra de futebol. Não que eu jogue hoje, mas assim, tem uma baita quadra num condomínio, cara. Eu vejo que o pessoal sofre pra juntar 6, 7 pessoas pra jogar, porque não tem. Exato. E é só 40 a mais, Exato. porque a molecada não quer saber. Exato. E aí que tá, né? Por exemplo, você na tua condição hoje, você não pode jogar futebol, mas pelo fato de você ir até aquele ambiente e socializar, É uma extração de energia tremenda. já resolve muitos problemas Exato, emocionais, cara. exato, E, exato. infelizmente, as pessoas não olham pra isso, não prestam atenção nisso, e por isso que a nossa sociedade, na minha visão, ela tá sofrendo a maior pandemia, maior Sim, inclusive do que a Covid. Sim, Não é? sim. E é silenciosa, cara. Essa é a questão. Porque na Covid, o negócio era instantâneo. Pegou, ficou ruim, clinicamente, tá, hospital, UTI. Perfeito. E muitos vinham falecer. Sim. Ou senão saia com sequela. Exato. Ou senão, escapei da Covid. Exato. Só que essa não.
o prognóstico é muito pior que o resultado vem depois. Exato. É ali, ó. O problema é que tem muita gente que tá como literalmente um morto-vivo. A pessoa ela não consegue ficar sem dopamina. Cara, você tá diante do elevador, tá esperando o elevador chegar, tá no celular, vê o WhatsApp, vê o Instagram. Você no trânsito, às vezes, você tá mexendo no celular. Esses dias, embora que eu tenha formação de psicologia, é muito fácil se tornar aquela frase que eu sempre erro, mas vai estar certo aqui. Casa de ferreiro, espeto de pau, é isso, né? Exatamente. Deu certo. É muito comum de você saber de muita coisa e não fazer, né? E o que estava acontecendo comigo? Eu tenho uma startup, a maioria das vezes consigo trabalhar de casa. E aí, o que acontece? No meu horário de almoço... Não esquece? Não, celular, ou televisão, e por aí vai. E eu falei, cara, eu não tô tendo momentos sozinho comigo mesmo pra poder pensar, refletir, entender o que tá acontecendo aqui dentro. O que eu comecei a fazer? Meu horário de almoço, se minha esposa consegue almoçar comigo ou não, eu na mesa, sem absolutamente nada. Depois do almoço, eu sento ali na varanda da minha casa, na sacada do apartamento, cara, e reflito. Reflito por uns 20 minutos. Fico pensando, poxa, esse problema. E daqui a pouco o problema passa. Eu falo, poxa, que saudade de falar com meu pai. E você vai pensando e você vai lendo os seus comportamentos, os seus pensamentos, você vai acompanhando o que está acontecendo na sua mente. Agora, por que existem tantos graus elevados de estresse no Brasil, ansiedade, depressão, burnout? Porque nós, infelizmente, não acompanhamos os nossos pensamentos. Nós só acompanhamos eles assistindo e a gente fica assim, ó. Não faz nada. Não pensa em relação a isso. Exato. Esse é o problema. E no mundo corporativo, Thiago, agora trazendo para a situação nevrálgica que nós vamos ter que falar agora. Uhum. Tá esse boom agora da NR1, esse processo que é inevitável, já está, na verdade sempre existiu, né? Perfeito. É que não era levado em consideração. Exato. Esse contexto do estresse, que a gente está cada vez tendo que entregar mais, mostrar mais o mercado. Você falou o mercado que rege o mundo, são as ondas aí que trazem as definições do que tem que ser feito, deve ser feito e tem que ser entregue. Certo. E aí, em contrapartida, só vai distribuindo, né? Exato. Nesse contexto, você tem observado, claro, acho que você tem até como dados para falar a respeito disso. O estresse tem sido principal adjuvante para o adoecimento mental, não só pessoal, mas corporativo também. Sim. Essa situação, essa entrada da NR1, você acredita que o contexto que ela vem para definir vai trazer algum resultado? Isso realmente, é claro que teoricamente é bem propositivo, mas na prática a gente vai conseguir definir isso? Vai ter a barreira de entrada porque não vai depender só da empresa, Exato. né? Vai depender muito do colaborador. Demais. E a minha resposta é depende. Depende de como que a empresa está olhando para esse desafio da NR1, depende de como o colaborador vai abraçar isso e vai levar a sério, né? A empresa ela vai ter a responsabilidade dela sim, mas o colaborador também, ele não está imune. Tipo, é só a empresa que tem a obrigação de me servir com isso daqui. Não, o colaborador ele precisa ser ativo. É 100% da empresa e 100% do colaborador. Nós estamos falando de números de afastamentos por estresse crônico, né? Burnout, ansiedade e depressão provocado pelo ambiente de trabalho. Mais ou menos um crescimento de 15% dos últimos 3 anos. Em 2024 foram 472 mil afastamentos. Em 2025 tivemos 546 mil, mais de 546 mil afastamentos no trabalho, relacionados à ansiedade, estresse, burnout, depressão, provocados pelo ambiente. Agora, se a gente para pensar, 546 dividido por 365, a gente está falando de aproximadamente 1.500 pessoas afastadas no trabalho por dia. Por dia, cara. Cara, pensa, 1.500, às vezes é o tamanho de uma cidade. Exato. Isso aqui no Brasil. Só que, o que eu enxergo disso daqui? As empresas, elas têm um desafio de olhar para uma coisa como essa e falar, poxa vida, é mais uma manobra que o governo está querendo fazer para poder me colocar imposto. E tirar dinheiro. De certa forma, elas não estão erradas. Por quê? O governo, ele nunca é tão empático ao ponto de olhar para uma empresa e falar, tadinho dos colaboradores, né? Vamos cuidar deles? Não. Isso acontece normalmente quando pesa na máquina pública. Eu lembro da época do cigarro, que você poderia fumar dentro de escritório. Onde você quisesse. Era charmoso, glamuroso, até pesar para o SUS. Quando as pessoas começaram a ter problemas pulmonares, né? Sobrecarregou a máquina pública, o governo começou a se posicionar em relação a isso. Aliás, há 2 meses mais ou menos, o governo dos Estados Unidos mudou a base alimentar
deles. Você chegou a ver isso? Não, cara. Não. Exato. Qual que é a base de cadeia alimentar dos Estados Unidos? Carboidratos de qualquer natureza. Fácil acesso, Fast food. esquina. Nossa. Exatamente. E aí o governo Trump trouxe esse dado e falou, cara, tá sobrecarregando os nossos hospitais. As pessoas estão morrendo ou vivendo doentes demais por conta da alimentação. A partir de agora, nós precisamos de alimentos de verdade. E lá ele dá exemplo de abacate, de gordura boa da carne e por aí vai. Ou seja, sempre quando pesa para o governo, ele se posiciona. É o que está acontecendo agora. Porque imagina o seguinte, ano passado, 546 mil afastamentos. Aqueles que foram registrados, entre aspas, com mais de 16 dias de afastamento. Agora, e quando a pessoa ela vai ao médico e implora, pelo amor de Deus, doutor, não me afasta por mais de 10 dias, porque eu preciso trabalhar. Ou seja, esse número é muito maior. Muito maior. As pessoas que trabalham com PJ, meu Deus. Subnotificado total. Exatamente. Então, a minha resposta ela depende porque a empresa tem que olhar isso como algo sério, de verdade, não só para cumprir uma lei, mas como também um ativo que faz as pessoas estarem melhor. Cara, você deve ter visto, ano passado, em 2025, saiu uma pesquisa da Gallup revelando sobre o engajamento da população que trabalha no mundo inteiro. Ela fez essa pesquisa nos 6 continentes, 3,5 milhões de participantes dessa pesquisa, e eles queriam saber o nível de engajamento. Sabe o que eles descobriram? Diga. Apenas 21% das pessoas nas empresas estão engajadas. Outras 79%, elas estão ali com a régua baixa, tendo que trabalhar apenas para se manter no emprego. Mecânico, dependente somente. Exatamente, para pagar as contas, né? Deixa eu fazer os mínimos aqui, mas eu não estou verdadeiramente ou genuinamente conectado com o meu trabalho. Isso é uma boa notícia, porque quem está com fome e quem quer morder o mundo pela quina, quer fazer acontecer, a sua disputa é com 21% do mercado. Exato. Agora, qual que é o desafio das empresas? Entender o porquê que aquele colaborador não está performando no ambiente de trabalho. Porque a NR1, ela não está olhando para o indivíduo. Ela olha para o ambiente. Exatamente. Esses dias eu conversei com uma das maiores carnes de restaurante aqui de São Paulo e do Brasil, e o gestor de RH virou para mim e falou, mas Thiago, como que eu vou controlar a saúde psíquica do colaborador? Um indivíduo só... Não, calma aí. Uma prova de que as pessoas... Tá aí. Tem um mês para entrar. Uma prova de que as instituições não estão cientes do que de fato é a NR1. Perfeito. Tem muita gente contratando esses gurus que ficaram especialistas em 6 meses em NR1. Exato. Que estão vendendo forms, vendendo chat EPT, estão vendendo planilha de Excel. Exato. Falando, olha, pede pro seu funcionário preencher aqui, coloca isso no prontuário dele que tá tudo certo. Exato. Vão pagar multa. Vão ser multados da mesma forma. Vão sofrer. Né? As pessoas não sabem, Thiago. Não sabem. Isso é um... Cara, é uma pena, porque na realidade, a ideia da NR1, ela é muito boa. Sim. Ela genuinamente falando, é bom para todo mundo. É bom para a empresa. Ela vai trazer a longo prazo um resultado tremendo para a empresa. Tem um valor absurdo. Avaliação, visualização, engajamento, ação corporativa efetiva... Mexe no resultado, Exato. Só que aí eu falo que tem o seguinte, né? Você tem as empresas reativas, né? Vou fazer um paliativo aqui... Porque eu vou levar multa só para segurar. Só para segurar, exatamente. Eu não quero ter um custo a mais com isso. Mas tem as empresas visionárias, que aproveitam essa onda para olhar e falar, ok... Vamos resolver? Exato. Vamos resolver. Vamos olhar como que a gente melhora o ambiente para melhorar a vida das pessoas. Porque, poxa vida, eu falo para você que eu trabalho aqui com soft skills, não é? Às vezes, o desengajamento é pela falta de empatia. Às vezes é pela falta de uma boa comunicação efetiva. E quando que a pessoa desengaja? Quando ela se sente desconectada. Tipo, às vezes você vem trabalhar mal, poxa, ninguém percebeu que eu tava mal. Às vezes não tá nem no consciente, tá lá no inconsciente mesmo. Exato. Mas, poxa vida, ninguém tá nem aí pra mim nesse trabalho, ninguém liga pra mim. Cara, coisas de relação já ajuda a melhorar o engajamento das pessoas no trabalho. Só que, de novo, as empresas estão muito dispersas. Pensando que é uma coisa em relação à multa, não é. É algo relacionado à performance e qualidade de vida do ambiente de trabalho. Exato. Qualidade de vida das pessoas no ambiente de trabalho. O meu papel como empreendedor é, como que eu melhoro isso, cara? Eu dei o exemplo do T.D. Jakes ainda há pouco, né? Ele olhou para uma árvore e falou, cara, o que eu posso fazer? Posso fazer uma cadeira, um papel? É a mesma coisa. Tem um problema aqui de falta de performance? Não é para falar, meu Deus, lascou, não dá para fazer nada. Não. É olhar para esse problema, para esse desafio e pensar, cara, o que eu posso fazer com isso? Exato. Como que eu chamo as pessoas mais para perto? Como que eu conecto elas de uma forma que seja bom, inclusive conectando com o propósito de vida delas?
na minha Sim, visão, na minha sim. consciência, o nosso trabalho, ele tem que conectar com a nossa essência do nosso ser, cara. O meu trabalho, ele precisa expressar a essência do meu ser. Se eu não tô expressando quem eu sou através do meu trabalho, eu tenho um problema. E isso é interessante, conectar a parte funcional e o trabalho com o objetivo de vida. Cara, faz todo sentido. Eu lembro na época que eu fazia faculdade de enfermagem, eu já era técnico, já trabalhava como técnico no hospital, né? E fazia faculdade. E era cultura do hospital, quando eles sabiam que tinha um técnico de enfermagem que já estava fazendo faculdade, olha a mentalidade. Muitos hoje agem dessa forma, né? E isso é muito bom, isso é muito propositivo para a instituição e para o colaborador. Ele já... Nico, você está fazendo faculdade? Ótimo, então você vai rodar por alguns setores para você já pegando experiência e vendo algumas ações técnicas. Muito bom. Como você está aprendendo a parte de gestão, de como ser um enfermeiro ali assistencial, enfermeiro, coordenador, supervisor, você já vai aprender a parte técnica desses setores também, porque você vai se formar, a gente quer trazer você para dentro. Muito bom. Então você ia para esses setores, o enfermeiro, você está fazendo faculdade, né? Aqui onde você está? Então você já viu semiologia e semiotécnica? Vamos fazer um exame físico comigo ali. E, cara, isso era sensacional. Porque a gente conseguia corroborar aquilo com o que a gente está vivendo, com o nosso objetivo. Pô, daqui 2 anos, 3 anos, eu tô me formando e eu já tô sabendo isso aqui. Ia fazer uma evolução, ele chamava, olha, eu vou fazer uma evolução, vem cá. Às vezes ele deixava a gente fazer, faz aqui, já aprendeu, né? Vamos fazer. Muda isso, muda aquilo, você sempre coloca. Cara, é sensacional, porque estimula. Total. Você fica motivadíssimo para poder estar ali naquele setor e querer fazer. Total. Cara, a entrega é sensacional. E quando tem entrega no modelo corporativo, existe resultado pro contexto. Perfeito. Acabou. Perfeito. Não tem erro. Você falou uma coisa que isso me toca muito. A Culture Builders existe há quase 4 anos já. Então, cara, foram milhares e milhares de mentorias, graças a Deus, que a gente consegue agregar na vida dos profissionais. Sim. E uma das coisas que conecta a NR1 com isso que você falou e a dor do mercado atual um dos 3 fatores de risco é a clareza de papel e função. Certo? Exato, né? exato. Precisa estar muito explícito e claro o papel e a função, né, para o colaborador. Só que tem algumas empresas que elas não têm uma matriz de responsabilidade clara e descrita, e se descrita com dúvidas sanadas, né? É muito difícil de você ter uma empresa que já tem essa matriz. Sanar as dúvidas dela, então, é mais difícil ainda. Só que qual que é o problema? O problema está lá na ponta do colaborador. Pensando em desenvolvedores, tá? Sim. O colaborador tá lá, ele entra, tem um salário X, tem os benefícios Y, e aí começa a trabalhar. E quando pensa que não, vem os primeiros desafios, a pessoa já vai desengajando. E quantas vezes eu sentei com um profissional, falei, cara, o que tá rolando? O que tá acontecendo? Por que o seu resultado tá sendo esse? O que pega? Aí o profissional vira e fala assim, cara, não sei, esse trabalho aqui pra mim não faz tanto sentido. O trabalho não faz tanto sentido? Mas me explica, qual que é o teu trabalho? Meu trabalho é codar, né? É desenvolver um produto e etc. Tá, que produto é esse? É o produto tal. Ok, mas o que esse produto faz? O que esse produto faz? Aí dá uma resposta superficial. Faz isso. Tá, mas o que isso gera de impacto na vida do cliente da sua empresa? Exato. Lá no cliente final. Não sei. Eles não entendem a importância do que eles fazem. Exatamente. Eles não sabem o impacto que eles geram na vida de uma pessoa. Cara, qualquer trabalho que seja, qualquer trabalho... Cara, você pode ser um porteiro e tá ouvindo a gente aqui agora. Cara, você tem um papel importantíssimo que é abrir a porta para as pessoas, receber as pessoas. Talvez o teu sorriso vai mudar a vida de alguém. Sim. Talvez o teu bom dia vai impedir de uma pessoa de tirar a própria vida ou algo do gênero. E, cara, isso é um papel fundamental. Só que qual que é o ponto? Tem gente que entende isso e traz aquele trabalho com exímio, com muita... Cara, a gente tem um porteiro lá no prédio, no nosso condomínio. Cara, ele muda a nossa vida. Sensacional. E aí, Tiagão, bom dia, como é que você tá? E tudo mais. Exatamente. Ele entendeu que a função dele não é apenas verificar o carro que tá entrando e apertar um botão. Não é sobre isso. É sobre aquilo que ele gera na ponta, na vida das pessoas. Exato. E todo mundo, cara, todo mundo, Lincoln, tem uma missão de agregar valor na vida dos outros. O problema é quando a gente não enxerga isso. Mas que bom que a NR1 tá trazendo esse ponto, né? Sensacional. E você já tem atuado presencialmente nessa questão, com a mentoria, já baseado no contexto NR1? O que o mundo corporativo está sentindo dessa questão, Thiago? Temos atuado. Na Culture Builders temos 2 linhas, né? A linha de soft skills, que é a nossa veia principal, e agora a questão de saúde mental, baseado ali na NR1. O que eu sinto é que as empresas ainda estão muito perdidas e também despreparadas, não é? Empresa que precisa ter
programa de gerenciamento de riscos, né, normalmente tem que ter uma documentação toda completa. Exato. O AEP completo, né, que é a avaliação preliminar ergonômica. Exatamente. Porque a NR1 não fala só da saúde. É a NR1 juntamente com a NR17, que é totalmente Perfeito. ergonomia. Elas andam juntas no contexto. Exatamente. E tem empresa que tem o PGR, mas não tem essa Exatamente. AEP. Né? E aí você tem que chegar e fazer um trabalho de psicoeducação para instruir. Olha, se um auditor fiscal chegar aqui e não tiver isso, vocês vão ter problema. Ah, Thiago, mas tá bom, a gente vai falar com o diretor e vai ver. Vai ver? Não, é porque a gente tá muito corrido. Tá bom. Mas a gente tá falando da saúde da sua população interna. A gente tá falando de melhorar a performance dos seus colaboradores a partir de um novo ambiente. Isso daqui não é importante para você, não é? Então, a gente tem essas travas ainda hoje, né, fazendo todo o papel de prospecção, ou até mesmo com a venda acontecendo ali, com a execução do trabalho. Sim. Mas, cara, temos tentado ao máximo, né, ficar próximo do governo, ficar próximo dos órgãos que de fato regem essa lei, de pessoas que participam de decisões da NR1, para estar o mais atualizado possível. E aí a gente segue todo o nosso protocolo, né, de DRPS, conforme aquilo que é pedido. Eu vi que você tem um software, né, que faz isso. Exatamente. Também temos um software que acaba ajudando nesse sentido. Que legal. Cara, não somente isso. A partir do laudo também, quando nós temos o laudo definido, cuidamos dos programas contínuos. E aí que eu ligo muita coisa, né? A soft skills com os programas contínuos. Porque muita coisa é de comportamento. Exato. E o que as empresas ainda estão... muitas, não só as empresas e alguns pseudos consultores, né? Uhum. Você falou uma coisa interessante, o laudo. Uhum. O laudo tem que ser assinado. Assinado. E por alguém que tem ali a corresponsabilidade. Perfeito. Meus queridos... Alguém capaz. Eu vou repetir aqui essa questão, até para deixar esse corte muito bem definido. Uhum. Tem empresas que estão contratando, é claro, por aí tem duas vertentes. Ou a parte do custo, que elas querem se livrar do problema, e tem empresas que de fato querem resolver o problema e trazer resultado, mas contratando esses pseudos especialistas que viraram gestores de NR1 nos últimos 6 meses. Sim. Vão ser multadas do mesmo jeito. Exato. Porque estão entendendo o contexto do NR1 de uma forma errada. Exato. Isso é muito sério. Tiago, você tem exemplos práticos do que eu estou falando aqui, que isso realmente não é falácia. A gente tem dados agora recentes de empresas que entramos em contato, que nos procuraram. Não, já temos RNU. Quando você vai ver, não chega nem perto do que é totalmente fora do contexto, do que vai ali livrar o problema e trazer resultado. Amanhã mesmo eu vou para uma empresa gigante no segmento dela, não vou, enfim, falar muita coisa, vou fazer uma palestra lá e vou tratar depois ali com o RH sobre esse tema. E aí, fulano, já que eu vou fazer uma palestra, como é que tá o tema de NR1, né? Aproveita o ensejo. Ah, não, Ti, fica tranquilo, porque a gente já tem. Poxa, que legal, fico feliz que vocês já têm. O que vocês têm? Não, a gente já tem psicólogos na tela e psicólogos em algumas unidades para dar apoio para os colaboradores. É isso que vocês têm? Mas, e avaliação, o DRPS, tem alguma coisa? Não sabe nem o que é isso. Exato. Então, DRPS, mas o psicólogo já não faz? Não faz. Então, de novo, todo mundo tá achando que tem que ser um problema, uma resolução paliativa. Eu deixo um psicólogo aqui, através do convênio, já tá resolvido. E não é nem, isso aí é a segunda ou terceira fase do processo. Exatamente. Depois de levantar tudo. Exatamente. E aí, cara, isso liga muito a um problema que eu também enxergo nas organizações, que o pessoal não está enxergando na oportunidade da NR1. O maior problema de uma falta de produtividade na empresa é um termo novo, né, que estão usando agora, chamado presenteísmo. Presenteísmo, tenho ouvido falar com mais frequência. Realmente é um termo novo que está cada vez batendo mais forte nesse processo. Exatamente. Por quê? A pessoa, ela vai até no escritório físico, ela está fisicamente presente ali. Só que a cabeça dela está em Nárnia, está em outro mundo. Aí a minha pergunta para você que é empresário, empreendedor aí do outro lado, a pergunta é: o que vale esse colaborador estar ali? Você está pagando o salário cheio dele, você está pagando todos os encargos, mas a pessoa ela não está produzindo porque ela está desconectada. E aí, de novo, as empresas olham para a NR1 e falam: não, eu já tenho um psicólogo aqui se o colaborador precisar. Não é uma ação reativa por parte da empresa. É uma ação ativa. E ativa é no seguinte sentido: rodar o DRPS,
rodar a IP, entender todo o cenário da empresa para ter um laudo e você descobrir o que está acontecendo em cada setor da empresa. Sim. Porque, por exemplo, tem pessoas, tem setores e empresas que estão sofrendo assédio, os colaboradores sofrendo assédio, e você tem um líder com toxicidade ali. Cara, se você não descobre isso, você vai adoecer aquelas pessoas. Cadê o canal de denúncia? Cadê? Exato. Não tem canais de denúncia, não tem pessoas preparadas para acolher. Exato. Não tem um caminho claro. Esses dias, cara, eu fico olhando assim para algumas coisas e falo, Deus, eu tenho muita coisa para aprender nessa vida. Esses dias uma profissional de uma empresa de benefícios, saúde, falou, Thiago, quero fazer uma parceria com você em soft skills e tudo mais, só que NR1 nós já temos. Ah, que legal que vocês têm. Você tem? Deixa eu ver. Exato, muito bom. Não, nós temos uma empresa parceira lá do Ceará e tudo mais, e eles têm aqui um software de última geração e tudo mais. Legal, me manda o portfólio. Aí ela abriu o portfólio, compartilhando na tela assim comigo. Sabe quantos fatores de risco eles estão olhando? Quantos, chefe? 6. 6 fatores de risco. Querido, são 13 no total. 13 fatores de risco. E tem empresa vendendo o processo incompleto, dizendo, ó, se você olhar para esses 6 fatores de risco aqui e diagnosticar, tá feito. E aí sabe quanto que eles estão cobrando por colaborador? R$39. Para cuidar de tudo. Ter acesso a psiquiatra, ter acesso a nutricionista. Não, eles estão vendendo os profissionais. Exato. Tem muita empresa fazendo isso. Exato. Tem muita empresa usando a NR1 para vender serviço. Exato. Para vender serviço. E o pessoal tá comprando achando que tá resolvendo o problema. Não tá. O problema é muito mais embaixo. Exato. É um processo estruturado. E, gente, de novo, não pensa com a cabeça de quem tem que pagar alguma multa ou fazer de tudo para não pagar. Não é sobre isso. É sobre melhorar o ambiente da tua empresa. Até porque é uma coisa inteligente, Lincoln. Eu sempre coloco ali no meu processo comercial que isso fortalece a marca empregadora. Exato. Poxa vida, tem clientes que estão Pode comigo... divulgar isso, cara. Total. Tem clientes que estão comigo ali em soft skills, e claro que a gente cuida de saúde mental em soft skills Sim. também, mas quando a empresa se posiciona e fala, olha, aqui nós temos um programa que cuida das habilidades comportamentais e também saúde mental das pessoas, cara, a pessoa olha aqui no LinkedIn e fala, opa, eu quero trabalhar nessa empresa. Exato. Por quê? Porque lá eles se importam com as pessoas. Exatamente. E principalmente para as gerações mais novas que estão vindo para o mercado, esse vai ser um fator determinante. Ele já vem com esse software instalado. Como assim? Então aqui é todo mundo ríspido, todo mundo sem empatia, todo mundo brigando toda hora. Cara, eu não quero um ambiente desse não. Qual ambiente que essa geração quer? Vai querer um ambiente leve, um ambiente onde as pessoas todos os dias se esforçam para ser realmente melhores, e para isso a empresa precisa fornecer esse tipo de ambiente. Cara, e dá para fazer isso de uma forma estruturada. Dá. Isso me remete aqui a gente volta ali no começo de 2000, quando foram o boom das startups, esse modelo novo de trazer o colaborador, né? Que é o sofazinho, ping-pong no horário do expediente, Google cafezinho, Google da vida, né? Vai pro Vale do Silício estudar ver isso mais de perto. Sim. E eles tinham resultados bem propositivos com esse tipo de ação. E eu acho que essas questões são relevantes. Muito. Né? São relevantes. Vou deixar o colaborador... A gente tem metade do time aí que trabalha home office, né? E aí a gente tem as demandas. A gente não fica, olha, tem isso e... Não, a demanda apareceu, a gente passa, o pessoal já mastiga, entrega e tal, resolve. Quando tem algo que necessita de mais presença, eles ficam realmente ali até depois do horário, final de semana, resolvendo as questões. Mas a gente procura deixar o ambiente mais tranquilo possível, né? Isso é ótimo. Dá problema? Cara, não é perfeito, nada. Exato. Alguma hora ou outra tem algum probleminha, alguma questão, mas é algo que, assim, se resolve com muita facilidade e não tem uma repercussão muito grande, assim, do ponto de vista de resultado. Mas faz sentido. Você deixar o ambiente o mais tranquilo, o mais leve possível na visão do colaborador, né? Esses dias eu tava vendo um estudo e ele trouxe que, na média, um colaborador, em média, recebe cerca de 120 e-mails por dia. Em média, um colaborador de operação ali, né? Sim. Entre mensagens de Slack, Discord, Teams da vida, mais ou menos 250 fora do WhatsApp, não é? Então, o volume de informação na mente da pessoa é muito alto. Absurdo. E liga com um ponto que a NR1 trata também, que é um dos fatores de risco, equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional.
eu acredito perfeitamente no cenário que você falou. Ó, cara, às vezes a gente tem que trabalhar um pouco a mais, a gente tem que entregar um pouco... Não tem jeito, às vezes você entra numa sprint e isso Sim, é normal, sim. é da vida. Mas o que eu acompanho nas empresas, a maioria das vezes que um colaborador ele trabalha mais, talvez ele está errando ali na gestão do tempo dele. Possível. É possível. Cara, acontece. É raro, mas acontece todo dia. E aí, se você passa a educar esse colaborador e fala, pô, você está entregando muito esforço e pouco resultado, então vamos olhar aqui pro teu tempo e ajustar. O que está acontecendo no processo? Exatamente. Processo. Tiago, dá um exemplo claro. Vamos lá. Às vezes o colaborador, tudo para ele é prioridade. Não é? Um fulano chamou ali no Teams, daqui a pouco chegou um e-mail, o cara tá ligando e a pessoa tá tentando fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Cara, a pessoa normalmente começa o dia e ela não tem o big win dela definido, né? Tipo, cara, eu tenho 10 atividades aqui pra fazer, inclusive entre minha vida pessoal. Mas qual que é prioritária que eu não posso colocar a cabeça no travesseiro sem terminar de executar? Quando você tem clareza do que você vai fazer, como que vai ser seu dia, você começa a se organizar e tudo vira intencional. Cara, você é empreendedor, eu sou empreendedor. E uma coisa que eu já me conectei muito com você foi a questão de eu nunca faltei no podcast. Eu não chego atrasado, chego uma vez só, né? Exato. Cara, isso pra mim é um valor absurdo. Exato. E tem pessoas que romantizam ou normalizam aquele termo de eu tô corrido, eu tô muito corrido. Cara, isso é uma crença. Pelo amor de Deus, tira isso do teu vocabulário o quanto antes. Você não tá corrido, você tá desorganizado. O que precisa fazer é sentar, olhar pra tua vida e colocar as coisas no eixo. É prazeroso viver toda hora. Meu Deus, eu tô atrasado. Meu Deus, tá faltando isso. Meu Deus, eu tenho que correr. Cara, isso não é bom, isso não é saudável. Então aí que entra no ponto que você fala de não é uma responsabilidade apenas da empresa. Sim. É uma responsabilidade do indivíduo. Do indivíduo também. Entender que ele precisa desse processo organizado. Perfeito. E outra, uma coisa importante, você com viagem de psicologia pode até afirmar isso, que a gente vê em várias literaturas. Aquilo que você verbaliza com frequência, meu querido, vai tornar realidade. Total. Você traz a existência. Vai tornar realidade. Mentiras se tornam realidade, verdade. Você manda isso pro subconsciente constantemente, meu querido, o teu corpo vai acordar, já tô cansado. Exato. Já tô cansado. E aí, se você não faz essa gestão de atividades / gestão emocional, você pode colocar o melhor programa sobre NR1 dentro da empresa. Se você, como colaborador, não fizer a tua parte e entender que você é mais importante do que o trabalho que você faz, não vai adiantar nada. O dia que você entende que você tem valor, que o seu tempo é importante, o tempo das pessoas também é importante, e existe um tempo certo para você poder produzir, mas também para você poder repousar, descansar, a sua vida ela vai fluir muito melhor. Sim. Muito melhor. Sim. E somos co-construtores nisso, não espera isso somente da empresa. Exatamente, meu querido, que papo maravilhoso, mas eu tô curioso aqui, Thiago, para abordar uma questão que tá aqui me chamando a atenção, né? Era para ter falado no começo, mas a gente acabou entrando no papo. Ainda dá tempo, é hora de avançar. Meu querido, me fala sobre isso, me conta um pouco sobre essa vertente bibliográfica sua, eu quero entender. Legal. Como eu falei pra você, eu não tinha lido um livro inteiro até os meus 23 anos de idade, né? Eu acredito que a gente erra muito em 2 cenários, quando a gente tem muita informação e não faz, ou quando a gente não tem informação. Exato. Tiago, deixa eu só pausar o que... segura aí nesse contexto, você fala da leitura. Uhum. E de fato isso mudou minha forma de entender a vida. Que bom. Leitura, conhecimento. Fantástico. Né? E a rotina, cara, nossa, quando você começa a empreender, quando você sai de uma vertente de trabalho ali, e a gente não acha tempo e a gente não valoriza o quanto isso é importante. Quando que eu consegui colocar isso como rotina na minha vida? Eu falei, cara, eu não consigo durante o dia. 2 coisas, se eu não fizer no começo do dia, eu não vou fazer, e pra mim isso é claro, eu não vou fazer. Sim. Que é tirar o tempo pra meditar, pra ler, Perfeito. meditar e treinar. Boa. Cuidar da saúde mental e da saúde física. Se eu não faço isso antes das 7 da manhã, cara, esquece. Uhum. Então eu tenho que acordar muito cedo pra isso. Consequentemente, eu tenho que estar muito cedo na cama pra me preparar. Então todo dia, 4h30, 5 da manhã, eu acordo, pego uma literatura. Agora eu consigo gerenciar isso de uma forma muito mais tranquila, então no ano aí eu consigo ler entre 8 a 10 livros no ano. Tem gente que lê muito mais, eu gostaria de ler mais, mas assim, pra mim é prazeroso, eu consigo absorver bastante coisa. E cara, leitura, conhecimento muda. Ponto. Tudo. Acabou, esquece. E só fazendo um parênteses, falei pra você que tinha uma experiência bem bacana sobre isso, que aconteceu recentemente. Nesse período que eu passei de cirurgia e tal, que eu tive mais tempo de absorver mais literatura, ler algumas coisas, li bastante livro,
bastante livros aí que me ajudaram no contexto. O pessoal fala, livro de autoajuda. Cara, não existe isso. Todo tipo de leitura que você consegue absorver, colocar em prática e dar resultado, Perfeito. vale a pena. Perfeito. As pessoas têm muito preconceito com essa questão, né? E um dos livros que eu li nesse período, cara, foi da autoestima, né? O Poder da Autoestima. Legal. Que é do Marcus Strider. Boa. Li. Puta livro, ele também tem um viés de psicologia muito forte, né? E tem vários insights ali que mostra que, cara, você procura achar, tem que achar a tua autoestima. É verdade. Ela tá ali. É verdade. E ele ensina ali de uma forma muito prática, né? Desde a infância, os traumas, algumas coisas que você deve ter passado ou não, a educação dos pais do filho, que isso modifica a autoestima lá e o resultado do cara durante a vida. Exato. E teve uns contextos ali que eu peguei, absorvi pra mim e botei em prática, Uhum. né? E isso tem me ajudado do ponto de vista de negócio. Sim. Tá? Semana retrasada, eu fui com a minha sócia e minha esposa pro sul, Santa Catarina. A gente tinha 2 reuniões importantíssimas. No caminho, a gente foi discutindo algumas coisas. A gente foi de cá, de vindo pra cá, estrada maravilhosa, tranquila. Então, a gente foi aproveitando esse momento para conversar sobre os processos. E eu citei algumas questões desse livro. Falei, olha, a gente tá chegando aqui por causa disso. Eu tive essa ideia lá atrás e tal, aconteceu isso me ajudou, etc. E tal, a gente debatendo essa questão. Legal. Fizemos as reuniões de fato que teríamos, foi um sucesso total. E no final do dia, falei, pô, vamos jantar num lugar legal? Uhum. Vamos num lugar bacana aqui pra gente poder jantar? E tinha um lugar que eu conhecia ali, que fica próximo do Acate, que é um terraço ali, um rooftop. E é um restaurante japonês maravilhoso, Uhum. muito bem frequentado, lugar lindo e tal. Subimos ali, estamos ali comendo. E falamos novamente desse assunto. Ó, tá vendo? Poxa, se eu não tivesse tido essa ideia na conversa. Não, mas isso foi porque eu li, eu peguei esse insight de um livro, não sai da minha cabeça, Aprendi, né? Cara, meia hora que estávamos no restaurante, aí eu te falo o poder do ambiente, Sim. né? E o que isso realmente transforma. Sim. Chegou uma moça, sentou do nosso lado, uma mesa de distância, tava esperando uma pessoa. Daqui a pouco, a pessoa que tava para chegar ali, sentou. A gente ali na visão periférica, observando tudo, sentou. Quando eu olhei, conheci esse cara. Mas tudo bem. Terminou de comer e tal. Eu olhei de novo, falei, porra, não acredito. Eu estava no mesmo local, uma mesa do lado do cara que escreveu o livro, Caramba. que eu tinha lido há uns anos atrás, Caramba. que mudou minha forma de pensar e me levou para aquele resultado que eu estava ali comemorando o sucesso de uma reunião, que foi tudo por conta de uma leitura que eu tive. Nossa. Cara, arrepia. Que universo ia acontecer uma coisa dessas, meu querido? Caramba. Você vê o poder de coisas simples, teoricamente simples, mas o resultado que essas coisas dão, cara. Exato. Leitura, conhecimento, liberdade emocional, ambiente. Eu valido muito essa questão do ambiente, cara, que isso faz todo sentido. Uhum. Lógico, né? Da primeira oportunidade que eu sentei com o cara, conversei, já me convidou pro evento dele que vai ter agora. E assim, adorou a história. Eu falei, cara, não acredito. Falei, aconteceu. Fantástico. Aconteceu. Tá aqui. Eu moto o livro aqui todo grifado. Então, quando eu vejo uma pessoa que, como você, que tem tempo de colocar conhecimento, vontade, propósito, direção e escrever um livro com um tema tão propositivo, ainda dá tempo. Cara, isso é sensacional. Isso não só valido, como acredito que faz todo sentido a gente divulgar esse tipo de situação, esse tipo de ação. Mas tirando o teu tempo de fala, meu querido, me conta mais sobre a hora de avançar. Boa, boa. Só um comentário. Eu acredito que todo mundo carrega uma mensagem. Sim. E essa mensagem não dá pra terceirizar. Tem coisas na vida que a gente não consegue terceirizar. Você pode ser bilionário, mas ninguém vai conseguir treinar seu corpo físico, malhar ali por você. E a sua mensagem também não, cara. Você vai ter que lançá-la pra frente. Então, Exato. você faz isso através das suas empresas, seu podcast. E eu incentivo você que tá ouvindo a gente do outro lado entender qual é a sua mensagem e como que você pode compartilhá-la no dia a dia. Cara, esse livro, ele veio depois de um processo de algumas quebras que eu tive na minha vida. Quebras financeiras, quebras emocionais, inclusive quebras espirituais, sentimentais. Eu tava nesse período, 23 para 24 anos, eu lembro que num período de 50 dias tinha acontecido muita coisa. Eu namorava uma moça, ela tinha ido pro Canadá estudar e tá tudo bem, não é? Tivemos um relacionamento incrível enquanto ela estava lá. Só que assim que ela saiu do Brasil para ir pro Canadá, muita coisa começou a acontecer de ruim. Cara, tava chegando para visitar uma tia, parei o carro na porta da casa dela, numa avenida. Eu distraído, fui abrir a porta do carro, vem um ônibus e leva assim a porta do carro.
né? Arrebenta ali. Depois, peguei minha família para ir passear em Campos do Jordão, para eles conhecerem. Eu vim de uma família muito simples, muito humilde, né? Primeira vez deles ali. Cara, vou fazer uma ultrapassagem de um carro que tava me segurando muito, e na minha cabeça tava tudo certo. Eu fui uma pessoa negligente, né? Mas fiz a ultrapassagem, só que tinha um policial ali rodoviário, viu, me aplicou uma multa que era do tamanho do salário que eu tinha na época. Nossa. Ok. Nessa época também, eu sofri um sequestro. Você tá de brincadeira comigo? Sofri um sequestro relâmpago. Assim que ela saiu pro Canadá, eu trabalhava numa empresa, assistente administrativo, ganhava pouco, e eu, minha namorada tá lá, será que vai ficar tudo bem? Aquela coisa toda. E eu falei, cara, eu preciso de dinheiro, mais dinheiro, e também ocupar a mente com outras coisas. Aí eu, depois do trabalho, fazia Uber. À noite e finais de semana. Um sábado, num bairro nobre da cidade que eu nasci, Osasco, eu tava parado com o carro. De repente, tá subindo um homem bem vestido do outro lado da rua, com uma sacola de loja de roupa na mão. E eu aqui no celular, respondendo, falando com a minha namorada. E aí eu vejo esse homem se aproximando, atravessando a rua. E aí eu vou colocar o celular aqui no painel do carro. Mas coloquei o celular, já virei pra cá, ele já tava tirando a arma da sacola, falando, vai pro lado. Eu falei, cara, pode levar, deixa eu aqui, pode levar. Ele falou, não, você vai comigo, exatamente, pula pra lá. Cara, pulei. E foram os piores 20 minutos da minha vida. Foi absurdo. Ele me ordenou, né, a colocar as duas mãos ali no painel do carro. E ele falou, cara, você tá ferrado, eu vou acabar com a tua vida, eu vou te matar, eu vou acabar com você. E tudo que eu tinha na minha vida naquele momento, tudo que eu tinha na minha vida era a minha fé, porque eu acredito muito em Deus, eu acredito muito que onde eu estou, Jesus também está, ele pagou um preço pela minha vida, e a Bíblia me garante que ele vai me proteger. Só que eu também tinha um pouco de conhecimento através de livros. Comecei a ler Augusto Cury, fiquei viciado, comecei a prestar muita atenção no comportamento humano. Qual foi a ideia que me veio nesse cenário? Eu falei, cara, eu preciso entrar na mente desse homem. Exato. Porque se ele me governar, eu não sei o que vai acontecer comigo, mas se eu governar ele, a história pode mudar. Eu falei, cara, eu sei que você quer meu carro, eu sei que você quer meu dinheiro, mas não é isso que vai resolver a tua vida. Eu consigo te ajudar. Me fala um nome que eu posso te chamar. E aí ele falou, cara, não quero conversa, se você falar mais uma vez eu vou atirar. Eu tentei por 3 vezes e ele falando a mesma coisa. Na quarta, ele cedeu, ele falou assim, me chama de Ricardo. Falei, Ricardo, o que tá acontecendo com você, cara? O que tá passando? Por que você tá fazendo isso? Enfim, o tempo passou, eu consegui me conectar com ele, ele falou, cara, seguinte, eu tenho 44 anos de idade, acabei de sair da cadeia, tô morando de favor com a minha filha, o marido dela deixou ela grávida em casa, sumiu no mundo, e eu preciso colocar mantimento dentro da minha casa, e a única coisa que eu sei fazer é assaltar, você foi a vítima, e o problema é teu. Eu falei, cara, você quer meu carro, você quer meu dinheiro, você quer tudo que eu tenho, mas não é isso que vai servir a tua vida, não é isso que vai preencher esse buraco existencial que tem aí dentro de você. Eu consigo te ajudar. Na hora, tudo que eu pensei eu levo esse cara para um grupo de apoio, para uma igreja da vida, eu vi que ele tava meio que animado demais, então provavelmente drogado. Eu falei, cara, eu consigo te ajudar. E aí ele começou a chorar. Começou a chorar copiosamente. Eu não quero fazer isso, cara. Tá de brincadeira. Eu não quero fazer isso com você. Eu não vou te machucar. Eu te prometo, eu vou ficar só com o seu carro. E começou a chorar copiosamente. Quando ele tava quase parando e entregando o meu carro, nós passamos por uma viatura da polícia militar que estava parada do outro lado da rua, os policiais de costas pra gente, ninguém viu nada, eu com a mão aqui no painel do carro, mas ninguém viu nada, só que na cabeça dele, os policiais viram e tava vindo atrás da gente. Ele acelerou. Aí ele desconectou de mim e começou a acelerar, cara, não tinha lombada, não tinha buraco, carro na frente quase batia e começou a correr copiosamente. E a polícia viu? Não. A polícia não viu. Não viu. E aí eu desconectei, depois eu consegui conectar com ele novamente. E aí ele falou, cara, ó, é o seguinte, eu ia te zoar, provavelmente eu te bater, eu te dar um tiro, não vou fazer isso, eu vou te deixar num lugar e você vai encontrar o seu carro depois. Eu não quero nada teu, além do dinheiro que tá na carteira e o teu relógio. Tinha R$90 na carteira, um relógio da Polo que uma amiga tinha trazido dos Estados Unidos, peguei e entreguei pra ele. Ele falou, cara, você deu sorte. Aí eu falei, cara, posso falar uma coisa pra você? Ele tava descendo do carro. Eu olhei na bolinha do olho dele e eu falei, todos os dias da minha vida que eu lembrar de você, eu nunca vou deixar de orar por você. Eu acredito que você é um homem que tem a capacidade de recomeçar, eu acredito que você é um homem que tem a capacidade de ter um novo começo. Cara,
Se você quiser, tem uma igreja no lugar tal, fica na Avenida Y, o pastor de lá é tal, manda me procurar, meu nome é Tiago, eu quero ajudar você. Aí ele começou a chorar de novo, me pediu pra sair do carro, ele me deixou com meu celular, não quis ficar com meu celular porque era iPhone, né, e eles não queriam roubar naquela época. E aí ele me deixou, cara, em uma das piores comunidades de Osasco. Eu fiquei desesperado, mas com o celular na mão. Liguei pro meu primo, Guilherme, que tá aqui, inclusive, no estúdio. Falei, cara, aconteceu isso, isso, isso. Ele, não, tô indo aí pra te socorrer. E aí ele chegou, liguei pro seguro do meu carro. Em 30 minutos eles tinham encontrado meu carro. De fato, tava bem próximo da onde ele me deixou. Ele só tinha levado a chave. Mas deixou o carro intacto, não mexeu em nada, não é? Eu lembro que quando o Guilherme me ajudou a ir pra minha casa, cara, eu cheguei na garagem da minha casa, eu já fui desmaiando, fui desfalecendo, porque ali a adrenalina... Foi baixando. Exatamente, tava indo embora. E, poxa, foi a pior noite ali da minha vida, dopado com muito remédio, e foi um estresse terrível. Isso aconteceu num sábado, só que no domingo eu quis ir até o lugar. Por quê? Estava com um pensamento muito grande na cabeça. E o pensamento dizia, você nunca mais vai ser capaz de dirigir, você não vai ter mais tranquilidade para poder sair por aí, você acabou de dirigir para você, cara. E eu comecei a acreditar nisso. Eu falei, eu vou lá, eu fiquei o domingo inteiro pensando em ir, e não fui. Quando foi na segunda-feira, eu fui trabalhar de ônibus e metrô, trem. Na volta, segunda-feira à noite, eu peguei o meu carro e fui até a rua que eu fui assaltado. E cheguei lá, cara, eu cheguei com esse pensamento, você não tá mais livre, você nunca mais vai voltar a ser o mesmo e tal. Eu cheguei na rua chorando copiosamente, passei pelo lugar que ele me abordou, e quando eu saí dessa rua, peguei a esquerda na outra rua, me veio uma coisa na mente, você é livre. Aí eu olhei pra isso e falei, caraca, ok. O tempo passou, eu falei, Guilherme, meu primo que tá aqui no estúdio, eu falei, Gui, tá acontecendo muita coisa na minha vida, cara, vamos pra praia, um bate e volta só pra dar uma relaxada. E ele topou, fomos ali no Guarujá. Na praia, era uma praia que tinha aqueles buracos, né? A onda tava puxando a gente, quase morremos. Ficamos mais de 1 minuto sem pé ali e sem saber nadar, cara. E quase morremos literalmente. Mas graças a Deus deu certo. Só que na volta, voltando pra São Paulo, em Diadema ali na Imigrantes, tinha um Corolla na faixa da esquerda, um Ideia na outra faixa e eu na terceira faixa. O Corolla do nada não deu seta e jogou com tudo pra cima do Ideia. O Ideia, pra não bater nele, jogou pra cima da gente. E eu, pra me desviar dos carros, tive que jogar muito pra direita. E aí meu carro a 110, 120 km por hora começou a rodar na pista. Eu lembro que o carro ele começou a rodar e eu senti o pneu traseiro do lado direito levantando. Tudo que eu sabia fazer na hora... Quando eu vi o pneu levantando, eu gritei, Jesus, me ajuda! Eu senti o carro sentando de novo e continuando a rodar. Na hora que ele parou, minha mão tava tremendo muito, muito, parecia que tinha Parkinson ali. A Imigrantes assim, meu carro parou de atravessar. Eu falei, ok, não morri com capotamento, né? Mas vou morrer com um caminhão, um ônibus, um carro. Cara, eu olhei assim, tremendo pro lado. E aí eu via carros desviando pra lá e pra cá. E quando eu penso que não via mais carro, aí eu tive condições de ligar meu carro, estacionar, parei. Respirar. E eu tô ali, tendo um ataque de ansiedade, cara, de pânico. E aí vem um cara alto pra caramba, à noite. Quando eu vejo, ele era o dono do Ideia. Cara, você viu o que o cara do Corolla fez e tal? Tava ele e a esposa. Você viu que não sei o que. Cara, e eles falando, meu primo, a esposa, o cara falando. Eu falei, cara, vamos dar a mão aqui, vamos agradecer? Aí a gente começou a orar na beira da estrada, começamos a agradecer. E aí a esposa dele ficou olhando assim pra mim, atenta. Aí eu falei, o que foi? Tá olhando assim pra mim, por quê? Ele falou assim, cara, meu esposo é ateu, ele nunca fez uma oração na vida, essa foi a primeira vez. Sensacional. Ali eu comecei a entender que eu tinha uma mensagem. Eu falei, cara, isso não tá acontecendo à toa, né? Num período de 50 dias aconteceu tudo isso. Aí eu falei, qual que é a mensagem que tá queimando aqui dentro de mim? O que me despertou? E aí eu entendi que ainda dava tempo de eu voltar a viver. Porque naquele momento da minha vida eu não fazia ideia de quem eu era, eu não fazia ideia do chamado que eu tinha, eu não fazia ideia, embora que pregando em igrejas e despertando pessoas pra isso, mas eu tava perdido dentro de mim. E aí eu falei, cara, não, pera lá. O que eu tô negligenciando? Tô negligenciando minha saúde comendo mal, tô negligenciando minha saúde não me exercitando, tô negligenciando as minhas finanças, não olhando pra esses pontos. Aí tudo que tava acontecendo na minha vida, nesse cenário, eu comecei a ajustar.
Minha namorada da época voltou pro Brasil. Quebramos ali sentimentalmente, a gente estava praticamente noivos, só que decidimos não ir pra frente, por decisão dela na época, inclusive. E, cara, fiquei muito mal, muito mal. Mas resolvi minha vida. Comecei a colocar todos os pilares espirituais, profissionais, tudo em ordem a partir do conhecimento. Comecei a ler sobre finanças, comecei a ler sobre desenvolvimento pessoal, comecei a ler e aplicar. E eu falei, opa, agora que eu já passei por alguns processos e venci, eu consigo instruir outras pessoas. E aí no Ainda Dá Tempo, é Hora de Avançar, eu falo literalmente isso. Ainda dá tempo de você ser aquela pessoa que você sabe que você precisa ser. No Brasil nós temos uma cultura de ir ao médico porque nós estamos doentes. Exato. Eu coloco o primeiro princípio no capítulo de número 1, ações preventivas versus ações corretivas. Eu falo sobre a importância de você ser preventivo em todas as áreas da sua vida, ao invés de ser corretivo. Capítulo 2, falo sobre finanças. Cara, tinha época na minha vida que eu gastava o cartão de crédito e eu não tinha coragem de abrir o aplicativo do banco para ver a fatura, porque eu sabia que eu tinha feito besteira. Cara, pelo amor de Deus, eu preciso aprender a dominar esses números, senão eles me dominam, não é? Capítulo 3, eu falo sobre a importância de perdoar e se perdoar, cara. Cara, esse capítulo 3 já me gerou muito testemunho. Cara, já recebi mensagem de homens bem na carreira, voando muito alto, mandando mensagem pra mim falando, cara, obrigado, porque por conta desse capítulo aqui, eu voltei a falar com a minha filha. Minha filha me perdoou. Eu entendi que eu tava sendo um pai negligente. Eu entendi que eu tava negligenciando a minha família. E foram vários testemunhos nesse sentido. Então a mensagem desse livro, ele é um despertar para todas as áreas e pilares da vida, inclusive a espiritual. Sensacional, sensacional. Cara, parabéns. Não tenho o que falar a respeito disso, desse testemunho, desse contexto tão importante que você trouxe pra gente hoje, né? A gente consegue ver ali a correlação entre saúde emocional, saúde corporativa, saúde pessoal, mental. Sim. E, na verdade, se a gente tem um problema, a gente tem um problema. A gente tem dois problemas, a gente tem dois problemas. Quando a gente tem um problema de saúde, a gente tem só um. É verdade. E saúde é um contexto muito amplo, né? Que a gente tem que carregar em todas as vertentes. Exato. Thiago, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo papo, por esse insight. Eu falei que o assunto ia ser bom, cara. Esse daqui já mostra, mas esse livro é seu. Esse é o meu? Maravilha. Você sabe que eu ia pedir. Opa, você sabe que eu ia pedir, né? É o contrário. Na verdade, esse daqui é da Hilda. Da Hilda. Isso. A Hilda vai estar aqui amanhã, viu? Boa. Vai estar aqui gravando amanhã. E vamos deixar isso aí pra ela já então. Meu querido, muito obrigado mais uma vez. Eu tenho certeza que a audiência vai conseguir tirar muitos insights do que a gente conversou. E fala pra gente onde a gente encontra, Thiago. Boa. Quem tá assistindo aqui, onde é que vai encontrar o Thiago Bonifácio? Boa. Primeiro eu que agradeço, né, pelo convite e te parabenizo pelo posicionamento, pela mensagem. Obrigado, tenho certeza que você tá agregando valor e inspirando muita gente. Que bom. Adorei te conhecer e espero que tenha mais vezes e você vai no Desenvolva-se Cast também. Só mandar o convite, querido. Tá gravado, né? Só mandar o convite. Pra me acompanhar, LinkedIn Thiago Bonifácio, Thiago sem H. E no Instagram, @Thiago Bonifácio sem H, número 1 no final. E também temos o Desenvolva-se Cast, @Desenvolva-se Cast no YouTube e Spotify. Dá pra acompanhar um pouco do que a gente faz por lá. Já ganhou seguidor. Amém. Maravilha. Queridos, esse foi mais um Passagem de Plantão. O dia só acaba depois dele.